Desculpe, gente, não é fácil me posicionar numa mesa ou em qualquer lugar. Como vocês estão vendo, eu estou numa cadeira de rodas. Mas depois eu explico por quê. Eu estou aqui para ensinar, não, porque eu não ensino nada, porque eu também aprendo sempre. Mas para mostrar para vocês como eu faço essas flores de papel toalha, todas as cores, uma flor fácil de fazer e não precisa de muito material, basta papel toalha e algumas tintas que eu tenho aqui, que o meu netinho fez, ele fez curso de pintura, sobrou bastante tinta e ele me deu as tintas e eu estou aproveitando. E tem flores pequenas também, pequenina, para fazer um arranjo pequenininho. Então é assim. E se não tiverem tinta também, vocês podem fazer. Essa aqui eu fiz com chocolate. Eu fiz uma caldinha de chocolate, de chocolate em pó, assim, rapidinho, e molhei, né, no chocolate, deixei secar. E depois eu vou fazer assim, um acabamento, né, fazer alguns retoques. E eu deixo assim porque eu não vou utilizar agora. Então, como essa aqui também, que a gente pode pintar primeiro o papel e depois fazer a flor, né? Então, eu vou explicar para vocês como eu faço essas maravilhas aqui que eu adoro, né? Para fazer arranjos. E eu faço também folhas, né? Tem folhas grande, pequena, de vários tipos que eu encontro caída no chão, ou então eu pego nas árvores aqui, pequenas árvores que tem aqui nas ruazinhas perto de casa, mas as folhas eu vou explicar um outro vídeo. Hoje eu vou explicar as flores, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o material que vamos precisar. Ferramentas, uma tesoura, um alicatinho ou um alicate grande, se não tiver pequena, para cortar fio, né? Arame, cortar arame do tamanho que quiser. Esse meu é razoável, não é muito fino nem grosso. Mas se vocês tiverem aí um arame muito fininho, pode dobrar o arame e entrelaçar assim, e fica a mesma coisa, fica forte. Eu aqui, esse meu é razoável, então eu uso só ele mesmo. Pincéis, né? Pincéis que vamos precisar, uma paleta se tiverem, ou um pires, ou qualquer coisa que vocês queiram colocar. Tem as tintas, né? Várias tintas que o meu netinho me deu, eu tenho bastante lá ainda. Mas vamos ocupar essas daqui, e cola instantânea e cola branca. Ou então, se quiserem trabalhar com cola quente, pode ser cola quente também. Pistile. Depois, num outro vídeo, eu vou explicar como eu faço meus pistiles. Eu fazia esses daqui de uma outra maneira. E ontem eu falei, não, eu tenho que descobrir uma outra maneira mais fácil de fazer. E consegui fazer esses daqui com lã, novelo de lã que eu tenho aí para fazer alguma amarração, qualquer coisa. E eu fiz esses pistilhos aqui com novelo de lã, mas isso aqui é para um outro vídeo, tá bom? Então é isso. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui na cadeira de rodas, porque eu tive que amputar uma perna, né, por problema vascular. É um problema que entope as veias. E a pior coisa para quem tem
problema vascular, o cigarro. E eu fumei, muito tempo eu fumei. Tentei deixar muitas vezes, não consegui. E finalmente eu fiz uma promessa a Deus, porque eu creio muito em Deus. E eu fiz uma promessa a Ele que eu jamais tocaria no cigarro. E foi aí que eu consegui largar de fumar. De um dia para o outro eu deixei de fumar. Não sinto necessidade, faz quase 3 anos que eu parei. Mas assim mesmo o mal já estava feito. Eu entupia minhas veias e eu fiz 3 cirurgias e as cirurgias não resolveram nada. E o meu médico falou, madame, nós vamos ter que cortar sua perna porque não tem solução. Então eu falei, tá, ok, corta. Se é preciso cortar, corta. Então eu cortei assim um pouco acima do pé, no meio da perna, né? E só que com o correr do tempo, a cicatriz necrosei, como diz, necrosei, ficou preta. E aí não teve jeito, ele falou, vamos ter que cortar um pouco mais. Eu falei, tá bom. Cortaram mais, então eu perdi também o joelho, né? Eu tenho só um toco de perna. Mas tudo bem, eu aceitei bem a situação. De resto, estou com boa saúde e quero viver, tenho muita vontade de viver, porque eu estive internada 6 meses num centro de recuperação, reeducação, para tentar colocar uma prótese. Não consigo me equilibrar na prótese, então eu estou ainda ensaiando. Mas estou na cadeira de rodas, mas eu bem aceitei, estou me adaptando e tenho muita vontade de viver. E lá nesse centro de reeducação encontrei muita gente, todos com esse problema, quer dizer, sem uma perna ou sem um braço, qualquer coisa. Muita gente falava que preferia morrer, e comigo não, os médicos me elogiavam, porque diziam que, apesar de tudo que me aconteceu, que eu tive que cortar 2 vezes a perna, e que eu guardei o moral, que eu sorria para todo mundo, brincava com todos, aceitei bem a situação. Então, é assim, eu não acho que foi um castigo, não acredito que foi um castigo que eu recebi, muito pelo contrário. Eu estava aí sem fazer muita coisa, eu fazia vídeos também, depois eu parei, justamente porque minha perna doía demais e eu não tinha ânimo, vontade de fazer. Então, bom, eu não vou me estender mais, vocês já sabem qual é a minha situação. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês como fazer essas flores. Então, é assim, com papel toalha, né? Eu comprei um rolo grande, já até bem maior, que já usei muito. Então, eu tiro 8 folhas, né? Para fazer essas flores. Ai, desculpe, deixa eu ver aqui. 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos lá. Ai, gente, eu peço que vocês tenham paciência, né? Porque se eu tiver que me locomover, eu sou um pouco lenta. Um pouco, não muito, né?
lá, pessoal. Me perdoem se eu demorei um pouco, mas para mim não é fácil me locomover. Mas vamos lá, desculpe mesmo. Desculpe se eu moro na França. Desculpe se às vezes eu falar alguma palavra em francês, mas depois eu corrijo, tá bom? Então é assim, amassa um pouco, porque o objetivo é amassar bem essas folhas para fazer as flores. Então assim, vamos fazer assim. Vamos colocar uma folha assim, uma folha assim, sempre com os bicos diferentes, assim, de forma diferente. E vamos voltar a fazer na mesma posição, colocar na mesma posição. E assim, de novo, e assim sucessivamente. Sempre. Se ficar meio tortinho assim, não tem importância, tá? Não vai fazer diferença. Então, assim, e a última, assim. Então, agora, nós vamos procurar o meio, mais ou menos, depois a gente ajusta, se ficar muito muito diferente. E aí, vamos fazer assim. Segurar aqui embaixo, tá? Segura aqui. E amassa. Vamos amassar, apertar bem, torcer o máximo que der, sem rasgar. Em cima também, a gente amassa bem. E aí nós vamos abrir. Vamos abrir aqui folha por folha, tá bom? Parece que dá muito trabalho, mas não dá trabalho não, gente. Depois a gente pega assim mais prática e acaba não demorando muito, fazendo mais rápido. E outra, isso aqui é um prazer fazer, é muito bom, é prazeroso mesmo fazer. Eu gosto muito particularmente, eu acho que me ajuda muito. Eu até vou pedir para vocês, se vocês gostarem do conteúdo do meu vídeo, se vocês puderem dar um like e seguir no meu canal, que eu tenho o canal há muitos anos, é Ivo Artes Ivone. E eu tinha parado de fazer os vídeos e agora eu quero recomeçar. E vou usar esse mesmo canal e gostaria que vocês me ajudassem, enfim, com um like, me seguir e comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam, se vocês têm alguma sugestão para me dar, eu aceito de bom gosto. Se quiserem conversar, tá bom? Então, aí assim, aberta, tá bom? Não, nós vamos fechar novamente, amassar novamente, torcer, amassar o máximo que puder sem rasgar, de preferência. E, assim, pode fazer esse processo 3 vezes, 4. Normalmente eu faço 3 vezes. Dessa vez eu vou fazer só 2 vezes, para o vídeo não ficar muito longo e não encher a cabecinha de vocês, né? De falar muito. Eu não sou de falar muito, mas falo um pouco. Gosto de explicar a minha situação, porque eu sou um pouco lenta, não nos movimentos com as mãos, não, mas se eu tiver que sair um pouquinho, como eu tive que sair agora há pouco para pegar meu óculos, que eu enxergo bem, tá? Mas eu gosto de trabalhar de óculos, que a gente enxerga melhor, para fazer
artesanato, adoro artesanato. Num outro vídeo meu, aconteceu, ó, mas não tem problema não, tá? Não vai fazer falta. Antes, os vídeos que eu fazia, era garrafa PET ou garrafa de vidro, eu transformava em vaso de gargalo alongado, e ficavam muito bonitas. Eu até tenho várias aqui que eu não consegui me desfazer, porque eu fiz muitas, acabei dando de presente, então, mas eu gosto de fazer. E eu ensino a fazer cola também, uma cola caseira maravilhosa, que as folhas, que depois no outro vídeo eu vou explicar como eu faço só com essa cola caseira, é feita de polvilho. Nossa, uma cola excelente, e vai só polvilho, água e vinagre, um pouquinho de vinagre para não estragar rapidamente. Então, assim, aí, aqui, eu vou, como eu não tingi o papel, porque tem algumas aqui, como essa aqui, assim, e a cor de rosa, né? Eu tingi primeiro o papel, para depois pintar. E essas outras aqui, essa aqui eu tingi o papel primeiro. E eu prefiro pintar com o pincel, né? Coloco tinta aqui. Então, deixa eu achar primeiro o meio aqui. Normalmente eu faço esse processo de amassar 3 vezes, até 4 às vezes, para ficar bem amassado. Quanto mais amassado, mais bonita ela fica. Vamos achar o meio, aqui tem que achar o meio para colocar o arame. Pode abrir completamente, depois a gente fecha. Tá aqui o meio, achei o meio. Bom, achei o meio. Agora eu vou pintar. Vai, que tinta que eu vou pôr? Eu acho que eu vou pôr essa. Molhado o pincel. Podemos colocar o arame antes, mas eu prefiro pintar primeiro, mesmo que depois eu tenha que mexer aqui, abrir para colocar o arame, mas eu prefiro porque depois eu quero pôr o vestido junto com o arame, que é para não soltar, não cair e tudo mais. Então eu vou explicar para vocês. Mas bom, vamos colorir. Aí vocês fazem a cor que vocês quiserem, o que vocês tiverem aí. Pode pintar também com chá, sabe? Fazer o chá, como eu fiz com o chocolate. Eu fiz uma de café também, tá na outra caixa lá. Eu fiz com café, fiz um café e pintei as folhas. Primeiro pintei as folhas para depois fazer a flor. E deu um bom resultado também. E pode fazer com chá, tem gente que faz chá e tinge as folhas. Fica bonito também. Se quiser colocar um pouquinho de rosa junto também, vai ficar um rosa chá. Eu vou fazer qualquer hora, não fiz ainda, mas eu vou fazer um rosa chá, que eu acho uma cor muito bonita.
Isso é um prazer fazer, sabe, gente? Distrai e dá um novo ânimo pra gente, sabe? Pra viver. Então, pra mim não mudou nada, quer dizer, mudou meus movimentos e tudo mais, mas a minha vontade de viver não mudou. E ainda mais agora que eu voltei a fazer os vídeos. E pretendo continuar, trazer sempre novidade, né? Para vocês me seguirem e conseguir fazer também, fazer da forma que eu faço. Ou se vocês tiverem sugestão, pode me mandar sugestão que eu vou ver como faz, vou tentar fazer. Como ontem à noite ninguém me explicou, porque eu tinha aprendido a fazer os pistilhos, né? Mas não fui eu que inventei. Eu vi as pessoas fazerem, cada um fez de um jeito, tentei de várias formas, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de tentar fazer do meu jeito. Então, mais fácil, menos trabalhoso, né? Mais rápido também. Então, eu ontem à noite falei, deixa eu ver como que eu posso fazer esses pistilhos de uma outra forma, sem ser da forma que todo mundo faz, que eu não gosto muito de copiar, eu gosto de aprender. Mas falei, não tem mais nada para aprender, já vi tudo que tinha. Ninguém faz desse jeito que eu estou pensando fazer. Aí eu acabei inventando como faz o pestilho, e eu achei uma boa ideia, achei que deu um bom resultado, foi mais fácil de fazer, e é material que todo mundo tem também em casa, bem fácil de fazer. Depois, numa outra aula, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Bom, eu não vou me estender mais, depois eu vou, claro que eu vou pintar mais, né, como eu fiz as outras. Então, mas só para mostrar para vocês como pintar, vocês podem pintar bastante. Aqui no meio pode pintar assim bem, com bastante, mais tinta, né, para realçar mais. Então, pessoal, mas eu peço para vocês, por gentileza, se vocês gostarem, né, do conteúdo, se vocês gostarem, desculpe que eu me estendi bastante explicando a minha situação de handicap. Eu falei que eu ia falar em francês. A minha situação de deficiente, aqui chama handicap. Mas eu prometo que nos outros vídeos eu não vou explicar mais nada sobre... Falar sobre... Não é uma doença, mas que já foi, já passou, eu estou bem. Mas, bom, agora nós vamos pegar que é maior esse. Nós vamos pegar um arame, né? Que eu já mostrei. Eu tenho esse daqui, mas vocês podem colocar o arame que vocês quiserem. Eu dobro um pouquinho aqui. Dobro aqui. E aqui embaixo também eu dobro um pouquinho. Para ficar... Se for fazer arranjo e colocar uma espuma floral, então para apertar assim, fica mais fácil para entrar na espuma. Depois eu vou fazer também um vídeo colocando flores, folhas, tá bom? Então, assim, aí eu vou cortar um pouquinho aqui embaixo, né?
para o arame sair. Que não é muito fácil furar com o arame. Então, vamos achar o meio. Cadê o meio? Tá aqui. Então, a gente vai colocar aqui. Ó. Passou. Tudo bem, porque depois aqui a gente vai colocar cola e ele vai ficar bem preso, não tem perigo de cair as pétalas, nada. Opa. Aqui ficou um pouquinho sem tinta, mas depois eu passo mais tinta. Só para o vídeo não ficar tão longo. Então, eu vou colocar esses pestilhos aqui. Pestilho ou pistilho que fala? Aqui fala pestilho. Desculpe se eu falo em francês às vezes, mas é hábito, né? Assim como aqui, quando eu estou falando em francês, às vezes eu utilizo uma palavra em português. Então, opa. A gente aperta depois bem aqui, para colar bem. Assim. Eu tô achando que aqui eu não peguei bem o meio, viu? É melhor, quando vocês fizerem aí em casa com mais calma, achar bem o meio. Umas outras que eu fiz sem gravar o vídeo, eu fiz assim bem, peguei bem no meio. Aí aqui a gente coloca um pouco de cola também, que é para segurar o arame e as folhas, assim. Pode fazer com cola quente também, viu, se vocês preferirem. Cuidado para não pegar o dedo, porque... Você não vai colar tudo o dedo aí. A cola quente também cola. Eu me atrapalho também com a cola quente. De vez em quando eu dou uma queimadinha no dedo. Desculpe se eu estou com a mão atrapalhando a visagem. Tá aqui. Bom, muitas vezes eu encapo primeiro o arame para depois colocar. Mas eu deixei assim para mostrar para vocês que se vocês não tiverem aquela fita floral para passar, que ela já tem uma colinha, então vocês podem fazer só com o fio mesmo e depois encapar com o papel, tá bom? Então, vamos encapar.
aqui. Eu coloco aqui assim, um pouco, aqui embaixo, assim, bem enrugadinho, tá? É assim que eu faço. Aí eu coloco cola. É cola branca. Opa. Ai, tem. Cola branca. Eu dou uma enrugadinha aqui assim. E põe cola. Sim. Aí eu subo aqui. Subo um pouco aqui o papel. Ó. Vou fazer assim. Subir aqui. Ó. Assim. E aqui eu vou pondo um pouco de cola quente também, que a gente vai enrolar. E vai pondo colinha assim. Torcendo. Com a cola. Vamos lá. Aqui, cola aqui. Eu prefiro encapar e depois colar ali, fica mais fácil. Mas eu fiz isso para vocês verem que pode fazer assim também depois que... Aqui. A gente coloca mais um pedacinho de papel aqui porque faltou. Se faltar, não tem problema, a gente conserta assim, colocando mais papel. Tá aí. E agora é preciso pintar de verde aqui, como eu faço assim. Assim. Então, vamos pintar de verde. O ideal é esperar secar, por causa da cola, secar e depois pintar. Então, mas eu vou pintar para vocês terem uma ideia, mesmo que não é o ideal, mas é só para explicar como eu faço. Ó, aqui.
Terminou. Cola. Aqui. Pode ser qualquer tinta, viu, gente? Ó, meu netinho me deu tinta guache. Ele tem 12 anos. Ele me incentiva a fazer vídeo, que ele fala, mami, você é um exemplo de vida. Ele fala, depois de tudo que você passou, mami, você está sempre brincando, rindo, de bom humor. Eu falo, é, porque tem que ser assim, né? Ele fala, mami, faz vídeo, você fazia antes. Ele tem também aqui no YouTube um canal, chama Bimbrique Bela. É o nome da nossa cachorrinha que está aqui do lado, ela não me larga. Onde eu vou, ela está sempre atrás de mim. Então, estava falando da tinta, pode ser qualquer tinta. Tinta guache, tinta de tecido, qualquer tinta que vocês tiverem aí, é possível fazer e fica bom. As tintas que eu tenho aqui, a maioria é guache, ó. Aqui também chama guache. Bom, não sei se eu já comentei, mas eu moro na França. E, então, ó, eu moro na França, por isso de vez em quando eu falo alguma palavra. Me perdoe. Ficar um pouquinho em silêncio, né? Porque senão enche a cabecinha de vocês. Mas em vez de ensinar a fazer a flor, que é para dar um ânimo prazeroso, vem encher a cabeça da gente, falando. Desculpe. Ah, desculpe, eu estou pintando aqui sozinho. Então, assim a gente faz uns beirinhos assim. Não precisa ser tão perfeito, viu, gente? Porque a natureza mesmo não é perfeita, né? Então, a gente segue mais ou menos a natureza. A natureza, mesmo não sendo perfeita, é maravilhosa. Se deixar secar, fica mais fácil para pintar, porque fica durinho. E eu estava falando para vocês que eu ensino no meu canal, desculpe falar assim, mas é o canal que eu tenho aqui no YouTube. Eu tenho um vídeo ensinando a fazer cola. É uma cola, gente, olha, faça. Eu insisto para que vocês façam, porque é uma cola maravilhosa. E ela deixa as folhas, eu só faço com aquela cola. E não precisa economizar, que o pessoal compra essas colas, não vou falar o nome, mas as colas, sim, boas, mas são caras. E para fazer isso aqui, artesanato não é sinônimo de gasto, né? É sinônimo de economia. Que a gente consegue fazer muita coisa bonita, sem gastar muito. Então, a cola é uma delas. Eu vejo o pessoal até fala, né? Fazer um pouquinho de economia na cola, porque essa cola é cara. Então, essa aqui eu ensino a fazer. Não custa nada. Um pouquinho de polvilho e água. Mas eu tenho a receita lá no canal. E vocês podem fazer que, olha, funciona mesmo, viu? É uma cola maravilhosa. Então, gente, olha, não posso pegar aqui no cabo porque está tudo molhado de tinta, mas enfim, ó. E é bom que amasse mais, tá? Quanto mais amassada, mais bonita ela fica.
pinta um pouco mais, né? Como essas que eu pintei aqui também. Essa amarela aqui foi a última que eu fiz. E então, é assim. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E não sei o que dizer mais para vocês me seguirem. E se vocês gostaram, dê um like e me sigam, né? Tá bom? Para mim vai ser muito bom, eu vou ter mais ânimo para continuar fazendo e tendo alguma coisa para fazer na vida para me deixar um moral melhor do que eu já estou. Eu me sinto muito bem, mas tá bom, gente? É um prazer estar aqui falando com vocês. Não é conversando, é falando, que só eu falo, mas eu gostaria que, se vocês gostaram, deixe comentários, podem me dar sugestão, que eu aceito de bom gosto. Então, é assim. Tá bom, gente? Tenham um bom dia, uma boa tarde. Se vocês estão assistindo à noite, uma boa noite. E obrigado, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo grande. Tchau, tchau.